A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos aqui com mais um vídeo. Quero ministrar hoje sobre o Espírito Santo de Deus, batismo no Espírito Santo de Deus. É o poder de Deus sendo manifestado, derramado sobre a sua vida e sendo manifestado através da sua vida. Mas antes de nós darmos continuidade, eu gostaria que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dá um like, acione o sininho, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Com certeza essa pessoa vai ser tremendamente, poderosamente abençoada. Amém? Eu quero falar sobre uma experiência pentecostal, que é o batismo do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de ler aqui com você Lucas capítulo 1, versículo 35. Olha o que diz. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Amém? Esse texto aqui, na realidade, está falando sobre Maria. O anjo do Senhor, o mensageiro, visita Maria e fala, olha, você vai dar à luz a um ente santo, você vai dar à luz ao Messias. E Maria pergunta assim, como que se dará isso? Aí o anjo explica para ela, olha só, vai descer sobre você o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Ou seja, ela será cheia do Espírito Santo de Deus. Esse mesmo anjo, 6 meses antes, aparece para Zacarias, que é esposo de Isabel, prima de Maria. E, na realidade, libera a mesma palavra. Olha, a sua esposa, ela vai dar à luz a um homem, ele será aquele que vai preparar o caminho do Messias. E ele duvida, ele é incrédulo no seu coração, por conta da idade da esposa, a esposa é estéril, a esposa não vai conseguir dar luz. E por conta dessa falta de fé, dessa incredulidade, o que acontece com Zacarias? Ele fica mudo. Ele fica mudo ali. Eu tenho até uma palavra que eu ministrei sobre isso, se você puder ouvir. Está aí em um desses vídeos nossos que nós postamos, só não me lembro o tema. E ele fica mudo. Então, mas a Isabel fica grávida. Aí o que a palavra de Deus diz? Que 6 meses depois, esse mesmo anjo aparece para Maria e libera a mesma palavra, que ela vai ficar grávida. E você conhece a história. Aí o que acontece? Maria vai visitar a Isabel. Isso é um momento poderoso de manifestação sobrenatural. Um momento fenomenal. Algo que sai dessa atmosfera natural. Algo poderoso. Aí ela vai visitar Isabel, a prima de Maria. Lembrando, Isabel está grávida de 6 meses. E Maria só tem um embrião ainda, que é Jesus Cristo que está sendo formado no ventre de Maria. Ou seja, ainda é um embrião, presta atenção nisso. Às vezes as pessoas perguntam assim que nós somos contra o aborto. Eu sou mesmo. Por quê? Presta atenção, isso é só um dos textos. Quando Maria vai visitar Isabel, o que acontece? Naquele momento, há uma manifestação poderosa do Espírito Santo, que João Batista começa a se agitar dentro do ventre de Maria, de Isabel. E Isabel é tomada de uma unção poderosa, manifestando ali o poder de Deus claramente, o Espírito Santo sobre a vida de Isabel, sobre João Batista, e ao mesmo tempo sobre Maria. E Jesus Cristo no ventre. Olha só, um embrião sendo manifestado o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus se manifestando. João Batista percebe a presença de Jesus, o Messias. Então ali tem algo sobrenatural acontecendo. Por isso que eu sou contra o aborto. Olha só, uma experiência sobrenatural, o Espírito Santo de Deus se manifestando na vida de João Batista e na vida de Jesus. Um embrião, e João Batista de 6 meses. Uma gestação de 6 meses. Aí você vê o quê? O poder de Deus se manifestando no ventre de um embrião que Maria carregava e numa criança se formando com 6 meses no ventre de Isabel. Olha só, isso é poderoso. Vai lá ler o texto que você vai ver isso. Então, olha só esse texto que nós lemos aqui, que o poder do Altíssimo descerá sobre ela e vai envolver. Irmão, isso fala de batismo. Eu e você precisamos disso. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já foi
batizado com o Espírito Santo, eu não estou falando se você é salvo ou não. Você foi salvo. Você crê em Jesus. Só o fato de você dizer que crê em Jesus Cristo, só o fato de você que é salvo, isso quer dizer o quê? Que o Espírito Santo agiu na sua vida. Você não é levado a Jesus sem que o Espírito Santo faça isso. O Espírito Santo de Deus é que vai te convencer. Mas você precisa de algo além. O primeiro passo é crer. O primeiro passo é aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a sua primeira experiência com o Espírito Santo. Mas falta o quê? Receber o quê? O batismo do Espírito Santo. Então, a primeira obra foi a obra de salvação. A primeira experiência com o Espírito Santo foi a obra de salvação, a obra salvífica que você recebeu. Então, ninguém aceita Jesus Cristo se não for pelo Espírito Santo. É Ele quem convence. É Ele que converte o coração do homem. Então, quando você recebeu a salvação, o que você recebeu? A justificação, a regeneração, a conversão, ou seja, uma metanoia aconteceu, você mudou completamente o caminho que você estava seguindo. Ou seja, você convergiu, houve o quê? Uma conversão. Então você foi santificado, você foi regenerado, você foi justificado. Isso fala do quê? Da obra da salvação feita através do Espírito Santo de Deus. Essa é a primeira experiência que você teve. Mas você precisa ter uma outra experiência, que nós chamamos do quê? Batismo do Espírito Santo. E eu te pergunto, você já recebeu o batismo do Espírito Santo? Você precisa ser batizado, nós precisamos ser batizados. Nós precisamos dessa experiência. Olha só, olha o que está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 11. Quem é que batiza? Olha só, João Batista falando, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Olha só, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você creu, a sua confissão pública você declarou, mas existe uma outra confissão pública, qual que é? É o batismo. O batismo nas águas, você tem que passar pelas águas. Se você crê em Jesus Cristo, por que você não se batizou ainda? Caso não o tenha feito. Você precisa passar pelo batismo das águas, que é a confissão pública, que você crê no seu coração. Amém? Não é? Você confessou com a sua boca, mas você precisa se batizar. Mas você precisa também do batismo do Espírito Santo. E quem faz isso? É Jesus Cristo. Ele é que nos batiza. Amém? Se você quiser, você pode ser batizado agora. Pastor, mas eu quero. Então receba. Então tira a ansiedade do seu coração. Tira a angústia do seu coração. Deus vai te batizar. Jesus vai te batizar. O Espírito Santo descerá sobre a sua vida com fogo, com poder. Amém? Então pare de ficar se condenando. O diabo fica trazendo condenação para você. Que você não pode, que você você não tem as qualificações necessárias para isso, que você não merece. Isso tudo é do diabo. Isso faz parte da vida cristã. Você precisa do batismo do Espírito Santo de Deus. Não dê ouvido à voz do diabo. Você já foi justificado, você já foi regenerado, você já foi santificado. Não falta mais nada. É somente crer, receber o batismo. É você continuar buscando, se você não tenha recebido, é continuar buscando por essa experiência sobrenatural na sua vida. Não dê ouvido às mentiras do diabo, que você não tem qualificação, que você não merece, que você não tem os pré-requisitos. Não, você tem tudo já. Você já tem a Jesus Cristo. Você é cristão, você é justificado, você é regenerado, santificado, eu repito. Você já tem tudo para receber. Não dê ouvidos à mentira do inferno. Amém? A única condição é você, para ser batizado no Espírito Santo, é crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E eu creio que você já tem esse pré-requisito, essa condição necessária para receber o batismo do Espírito Santo. Amém? Então, quando você é batizado com o Espírito Santo, acontece manifestações espirituais. Manifestações sobrenaturais. E uma delas é você falar em línguas. Falar em línguas, profetizar, glorificar.
Mas uma das manifestações principais é o falar em línguas. Além de glorificar e além de profetizar também. Deixa eu te ler dois textos aqui. Atos capítulo 10, versículo 44 ao 46. Olha o que diz. Ainda Pedro falava isso na casa de Cornélio. Cornélio recebe um homem justo, o centurião da corte. Ele era um líder, tinha 100 soldados debaixo dele. Ele era um centurião, ele era líder de centurião, ou seja, do Império Romano. Ele era um homem temente a Deus. Temente a Deus. Deus dá uma visão a ele, Deus dá uma visão a Pedro. Você conhece a visão, você depois pode ler. Olha o que diz Atos capítulo 10. Aí Pedro vai na casa de Cornélio. Versículo 44 ao 46 diz assim. Ainda Pedro falava estas coisas, ou seja, ministrando o evangelho, falando da graça do Senhor, do favor do Senhor. Ainda falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os infiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram. Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Você está vendo uma manifestação sobrenatural aqui? Um sinal, ou seja, falando em línguas e engrandecendo ao Senhor. Essa é uma experiência na casa de Cornélio. Todos receberam o batismo do Espírito Santo. Atos capítulo 19. Olha o que diz, versos 5 ao 6. Diz assim. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo 12 homens. Você percebe? Eles falavam em línguas e eles profetizaram. Essa experiência você precisa ter. Eu e você precisamos dessa experiência. Você já teve a experiência da salvação, mas você também precisa da experiência do batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo é a base para todas as outras experiências na sua vida cristã, nessa sua carreira cristã. Amém? O que acontece, pastor, no momento do batismo? Ou quando pode acontecer, né, esse batismo do Espírito Santo? Isso varia de pessoas, não tem uma fórmula mágica, não é uma receita de bolo, não acontece igual com todo mundo, não é. Não queira colocar o Espírito Santo dentro de uma caixa. Não tem como você colocar. O Espírito Santo, ele age fora da caixa. As experiências são diferentes um com o outro, o momento é diferente um com o outro. Mas um dos sinais do batismo é falar em línguas e profetizar e engrandecer ao Senhor. Mas quando e como vai ser, e da maneira que será, é individual. O Espírito Santo age com cada um de uma forma. Eu já vi pessoas sendo batizadas no Espírito Santo no momento em que ele desceu as águas. Ele já subiu falando em línguas e profetizando. Ele foi batizado ali no batistério. Ou seja, aconteceu com uma pessoa. Teve uma pessoa, uma irmã, quando eu era da igreja ali, era pastor da igreja em Santo André, agora não sou mais, fui enviado para o interior. Ela foi, pra você ter uma ideia, ela foi batizada no ônibus coletivo. Ela queria tanto, ansiosa, angustiada, porque ia nas orações, nos apelos e nada acontecia. O louvor, ministrando, tal, e nada acontecia. Ela foi visitada, batizada, vindo do médico. Ela foi batizada dentro do ônibus, para você ter uma ideia. Ela começou a falar em línguas ali, começou a profetizar, começou a engrandecer ao Senhor. Ela falou que, pastor, eu estava com maior vergonha, mas era tão bom, que gostoso. Eu me senti poderosa naquele momento, porque Deus derramou sobre mim o Espírito Santo. Eu fui batizada, pastor, naquele momento. Todo mundo olhava para mim, eu passei maior vergonha. Olha só, isso aconteceu com ela. Isso quer dizer que vai acontecer com você? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não.
Pode ser no seu trabalho, você está trabalhando lá sentado na mesa ou numa máquina, o Espírito Santo de Deus desce sobre você, você é batizado, nós não sabemos. Ou talvez num culto mesmo, normal, você ali recebendo a palavra, no momento do louvor, nós não sabemos como. Mas que você precisa dessa experiência, você precisa, se você ainda não recebeu isso. Amém? Nós temos muitos testemunhos a respeito dessa experiência. Amém? Então não coloque, repito, não coloque o Espírito Santo dentro de uma caixa. Então não há receita de bolo, não há uma norma, não há um roteiro que ele tem que seguir. Não. Ele vai agir na sua vida. Amém? Sabe que Deus me mostra aqui agora? Oh, Espírito de Deus. Você tem medo de ser batizada? Eu falo com uma mulher agora. Por que você tem medo? Porque assim como eu, você veio do ocultismo. Você participou disso. Não vou falar as religiões que trabalham nisso, que não é o caso. Mas você sabe o que eu estou falando com você. Você trabalhou com feitiçaria, magia negra. Você participava desses rituais. Assim como eu participava. Aí você vê na igreja manifestações parecidas, iguais, semelhantes, da onde você veio. O rodopiar, o falar diferenciado, a pessoa saía fora de si, o pular, o gritar, o dar risada. E você acha que é a mesma coisa, e você tem medo, achando que é demônios. Não é. Presta atenção, lá era demônios. O que o diabo faz? É imitar as coisas de Deus, é deturpar as coisas do Senhor. Ele imita, deturpando, para gerar medo, gerar confusão. Presta atenção. Para Deus te abençoar, ele usa uma pessoa. Mas o diabo também usa pessoas. Para prejudicar e destruir a sua vida, o diabo usa pessoas. Ou seja, ele faz tudo ao contrário. Os casamentos. O casamento da palavra de Deus, do princípio do Senhor, homem e mulher. O que o diabo fez com o casamento? Deturpou, destruiu tudo. Deu outra conotação. A mesma coisa é o batismo. Ele pegou isso e deturpou. Não deturpou. Isso é do inferno. Receba. A experiência é poderosa. Não sei como Deus vai te agir. Agir na sua vida pulando, falando em língua, rodopiando, dando risada, correndo no prédio da igreja. Nós não sabemos como. Mas eu estou te dizendo aqui, isso que acontecia lá, da onde você veio, da onde eu vim, é do inferno. É o diabo trazendo confusão para você. Amém? Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Amém? Receba essa palavra. Você não perde. Sabe, deixa eu te falar uma experiência aqui. Possessão do batismo. Quando a pessoa é possuída por demônios, ela não lembra, ela faz tudo, mas você pergunta para ela, conta a experiência, ela não sabe. Porque o diabo toma o corpo, a mente, tudo dela, ela não lembra o que aconteceu. Ela pode beber 1 litro de pinga, ela não vai falar. Ela pode comer um caco de vidro, ela não vai falar porque ela não lembra. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, você não perde a sua razão. Você sabe o que está acontecendo. Depois que você é batizado, se alguém te perguntar o que aconteceu, você vai testemunhar e vai falar por quê? Daquilo que você experimentou, porque você não perdeu a razão, você não perdeu o sentido. Possessão, você perde o sentido, você perde a razão, não é você, é o espírito do inferno agindo no seu corpo. Por isso que você não sabe o que aconteceu. O Espírito Santo não faz isso. Você não perde o sentido, você sabe o que está acontecendo. E você pode testemunhar do que Deus fez. Amém? Você que está com medo aí, recebe essa palavra da parte de Deus. Amém? Olha só. Não fique ansioso, continue orando, Deus vai te batizar. Eu quero, nesses vídeos aqui do poder de Jesus, eu quero fazer uma declaração. Se você não conseguir acompanhar, vou colocar na descrição aqui do vídeo. Amém? Assim que você ouviu, assistiu, faça a ceia aí onde você está, com a sua família, com a sua casa. Compartilhe do pão e compartilhe do vinho, do cálice. E ministra a unção, poder de Deus, batismo. Libera isso, os dons do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém?
A declaração diz assim: eu carrego o Espírito Santo de Deus. Ele está amalgamado em meu espírito. Ele é o selo de que eu pertenço ao Senhor e ao seu reino. Ele me ensina todas as coisas e me transforma, santifica e coloca na minha boca as palavras certas, no momento certo. Por isso, eu caminho em vitória, manifestando o poder de Deus na minha vida e à minha volta. Receba o batismo do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Deus te abençoe, meu querido.